Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se uns instantes. Queridos irmãos e irmãs, saudamos de modo muito especial aqueles que nos assistem através das redes sociais, dos arautos do Evangelho, aqueles que estão em casa, em várias partes do Brasil e do mundo, aqueles que vieram aqui nesta Basílica por primeira vez, os que já são frequentadores, devotos e paroquianos, ademais, sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas aqui presentes, saúdo a todos e os acolho com todo o coração e com todo o afeto. Nós estamos hoje celebrando, como dizíamos, no início da Santa Missa, a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro e Paulo são comemorados num único dia, apesar de terem morrido em dias diferentes, anos diferentes inclusive, pelo menos um ano de diferença de um para o outro. Pedro foi primeiro martirizado, crucificado de ponta cabeça, Paulo depois degolado à espada, segundo as leis romanas, porque era cidadão romano. Os dois deram o testemunho da fé na cidade de Roma, durante a perseguição de Nero, terrível perseguição dos anos 50. Ora, apesar de terem morrido em anos diferentes, são celebrados no mesmo dia, porque, como nos ensina Santo Agostinho, os dois são como se fossem um só homem. Uma só pedra, uma só rocha, uma só coluna sobre a qual está edificada a igreja. Os séculos se passaram e quando um Papa vai proclamar uma verdade de fé, o Papa é um só, não pode haver dois, um só o Papa. E o Papa, apesar de ser a única autoridade, o sucessor de Pedro, ele diz pela autoridade dos apóstolos Pedro e Paulo. É ele um, mas a autoridade dos dois, porque os dois são como se fossem um só homem. E assim quis o Senhor na fundação de sua igreja. E ele, no Evangelho que acabamos de escutar, é o capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, é o momento em que São Pedro recebe do Senhor as chaves e a promessa que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa promessa é feita por Nosso Senhor para indicar o quê? Se Nosso Senhor prometeu que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, se Ele prometeu, portanto, a infalibilidade à sua igreja, se Ele prometeu a invencibilidade à sua igreja, se Ele prometeu, enfim, a imortalidade à sua igreja, é porque Ele bem sabia que a igreja haveria de passar por muitas provas terríveis, que iriam ameaçar, inclusive, a imortalidade dela. E essa ameaça veio de dentro, essa ameaça veio de fora. Vem de fora, por meio de três estratagemas, de três estratégias, se quiserem, contra a igreja. Primeiro, a perseguição, a prisão e a morte. A perseguição começa não com Nero, ou com Herodes. A perseguição começa com um homem chamado Saulo. Está narrado no capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos. Saulo perseguia a igreja desejando destruí-la. E logo a seguir, no capítulo 9, vai dizer de que ele respirava odores de morte contra a igreja. Ele desejava destruir a igreja do Senhor. Que fez o Senhor para que se cumprisse a promessa dele? As portas do inferno não prevalecerão contra esse perseguidor. Cai do cavalo. Cai, e como ele vai narrar no primeiro capítulo da carta aos Gálatas, lembrai-vos, irmãos, do que se dizia a meu respeito, porque ele era perseguidor, e de como de perseguidor eu me tornei apóstolo. Ele vai para perseguir os cristãos em direção a Damasco, e se torna apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim a promessa ficou cumprida. Ora, nós vemos também a perseguição se alastrar por toda a igreja, perseguiu Estevão, foi o primeiro mártir, e aqui vemos a prisão.
Para não ir muito longe, a prisão de Pedro. Está narrado aqui no capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, em que Herodes, percebendo que isso agradaria àqueles que eram inimigos da igreja, naquele tempo, manda prender a Pedro, porque ele é a cabeça, o chefe da igreja. E notem que ele manda prendê-lo, e ele parece ser um criminoso de alta periculosidade, porque coloca 4 grupos de soldados, com 4 cada grupo, 16 soldados, e ainda assim acorrentado, nem direito a tornozeleira eletrônica, porque naquele tempo não tinha também, mas enfim, mas era tão perigoso esse criminoso, que era preciso ser vigiado. Por que tanta vigília? Por que tantos soldados? Porque não era um homem que estava preso, quem estava preso era a igreja, e era preciso ter a garantia de que ela seria estrangulada. Pedro dormia tranquilo, acorrentado na prisão. Era próximo, estava na festa dos ázimos, a Páscoa se aproximava. E Pedro naquela situação, dormindo, parece estranho, mas Pedro certamente se recordava de 2 coisas. A primeira, de que quando ele estava no timão da barca, e a barca parecia que iria afundar no mar de Tiberíades, Jesus dormia no barco, porque confiava que Pedro guiava. Agora era Pedro quem dormia, porque ele sabia que era Cristo, nosso Senhor, quem cuidava dele. De todos os temores me livrou o Senhor Deus, cantamos agora no Salmo 33. Mais ainda, Pedro se recordava daquela promessa: as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja. E por isso ele dormia. Ele se recordava do dia em que o Senhor lhe deu as chaves. Tibi, dabo, claves, regno, telório, eu te darei a chave do reino dos céus. E essas chaves não foram dadas a um homem, como diz Santo Agostinho, foram dadas à igreja, nas mãos de um homem, que haveria de passar ao longo dos séculos, porque as portas do inferno não prevaleceriam. E enquanto ele dormia, um anjo aparece. Ele nem se dá conta que era um anjo, e o liberta. E assim a promessa foi cumprida naquela prisão. As portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. Por fim, a morte. O próprio São Paulo vai dizer na 2ª carta dele a Timóteo, no capítulo 4, quando ele vai dizer que estava próximo de ser derramado em sacrifício como um vinho de libação. Estava perto de ser sacrificado. Combati o bom combate, percorri todo o caminho, guardei a fé. Ele tinha certeza que estava próximo à morte dele. Entretanto, ele não duvidava de que a morte dele não seria o fim da igreja, seria um marco na história da igreja. Como São Pedro, vamos encontrar o próprio São Lucas, narrando o momento em que ele, São Pedro, vai chegar diante de Nosso Senhor, e Nosso Senhor, depois de perguntar a ele 3 vezes, é o capítulo 21, foi a leitura de ontem, das vésperas: Pedro, tu me amas? Recordando as 3 negações, pergunta 3 vezes. E depois diz: quando eras jovem, ias para onde querias. Quando fores velho, um outro te cingirá as mãos e te conduzirá para onde não quereis ir. E diz o evangelista que ele falava assim para significar o modo com que Pedro glorificaria a Deus com sua morte. Portanto, profetizava a morte de São Pedro. Ele morreu, crucificado de ponta cabeça, porque por humildade não quis estar igual a nosso Senhor Jesus Cristo. E a morte de Pedro não significou o fim da igreja, mas um marco na história dessa igreja, que duraria pelos séculos e vai durar até o fim dos tempos, quando não existir, como diz o livro do Apocalipse, quando os céus forem enrolados como se fosse um tapete, ou um rolo, se quiserem, a história se terminar, a igreja continua a sua história na eternidade. A igreja triunfante. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Alguém vai dizer: é verdade, padre, a igreja enfrentou muitos inimigos, ainda hoje os enfrenta. Em todas as partes, ainda hoje existem mártires em tantas partes do mundo. Mártires que derramam o seu sangue, mas aqueles mártires também incruentos que sofrem a perseguição, a calúnia e tantas outras coisas por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há um inimigo terrível, pior do que esses externos, que são os inimigos internos.
Somos cada um de nós quando não somos fiéis à palavra dele, nosso Senhor. Aliás, hoje vimos o Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, quando nosso Senhor pergunta: que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? E a opinião pública estava dividida, cada um dizia uma coisa diferente. Apesar de se dizer que a voz do povo é a voz de Deus, aqui erraram. Como erraram também quando escolheram Barrabás ao invés de Cristo. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Se o povo for de Deus, será a voz de Deus. Mas se esse povo não for de Deus, não será a voz de Deus. Aí é que está. E ele, São Pedro, levanta e responde em nome de todos os outros quando Jesus pergunta para eles, discípulos. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nosso Senhor diz: Simão, filho de Jonas, filho de João, o que ele disse veio do Espírito Santo, porque ele não pensou como os homens, mas pensou como Deus. Entretanto, o mesmo capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, pouco depois vai narrar São Pedro querendo impedir Jesus de morrer pelos homens, e pensando como homem, pensando como mundo, pensando para tentar ajustar o pensamento do mundo ao pensamento da igreja nascente. Ainda hoje há pessoas que pensam assim, sacerdotes, infelizmente, até bispos, que pensam que adaptando a linguagem do mundo à igreja, adaptando-se ao mundo, as coisas se apaziguam e não teria paixão. Que disse o Senhor para Pedro quando quis se adaptar ao mundo? Vá de retro, Sátana, vai longe de mim, Satanás. Aquele mesmo Pedro foi chamado de Satanás por Cristo, porque pensou como o mundo, não pensou como Deus. Esse mesmo Pedro impetuoso, mas sobre ele parava a promessa. Quando Jesus se aproximava do momento de ser preso, vai narrar o São Mateus no capítulo 26, Jesus, depois da ceia, prevê a traição. Pedro faz uma espécie de profissão de fé, mas não fé em Cristo, fé nele, de que ele não abandonaria o Senhor. E Jesus: não me abandonarás, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas Pedro recordou também de que Jesus lhe prometeu: eu rezarei por ti, para que tu cuide dos meus irmãos, confie na fé dos meus irmãos. Ora, ele, São Pedro, negou a Nosso Senhor de fato. Antes disso, não quis rezar com ele no Horto das Oliveiras. Logo depois, diz o Evangelho, acompanhava Jesus à distância. Jesus preso, ele se aquecendo, era frio, como está frio hoje, era frio, e de repente uma criada do palácio reconhece: tu não és um deles? Não, jamais vi esse homem. E negou 3 vezes, e o galo cantou. Jesus passou e ele lembrou. E diz o Evangelho que ele chorou amargamente. E coisa linda, a tradição completa, que ficaram marcadas na face de Pedro as lágrimas que lhe corriam, de tal modo ele se arrependeu e chorou a vida dele inteira. Mais ou menos como uma cascata que está ali correndo sobre a rocha e deixa marcada a pedra com o seu percurso, assim a pedra da igreja, que é Pedro, ficou marcada com suas lágrimas. Este foi Pedro, que pecou, se arrependeu, mas a promessa ficou sobre ele. Assim, não há nada que possa destruir a sua igreja, porque Nosso Senhor prometeu que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela. A esta promessa divina, revelação oficial, se junta uma outra promessa, que muito embora seja de uma revelação privada, mas reconhecida pela igreja como tal, como verdadeira, Nossa Senhora em Fátima também prometeu um triunfo, uma vitória. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. É o eco desta promessa feita por Jesus a Pedro e a sua igreja. Portanto, nós somos os cristãos, os soldados de Cristo, que entramos numa batalha com certeza de vitória. Não importa o que acontecer, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esta é a promessa que a igreja nos recorda quando celebra a solenidade das 2 colunas, Pedro e Paulo. Nem os inimigos externos,
nem os internos. Nada será capaz de destruir a Igreja de Cristo. Peçamos a Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, Rainha de Pedro e Paulo, Rainha de todos nós, que ela nos confirme nesta fé. Ninguém como ela acreditou nesta promessa. Ela sustentou a Igreja quando tudo parecia perdido, porque no céu conserva a virtude da fé e da esperança, como nos ensina a teologia, para confirmar a nós, seus filhos, na fé e na esperança, na certeza da vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.